Convenção Julho 2024. A vitória está garantida. Quem garante a nossa vitória é o Senhor. Abre mão deste mundo, abre mão do palavrão, abre mão das coisas deste mundo, e você vai ver como é que a sua vida vai mudar na presença do Senhor. Deus está me dizendo que se você não deixar o vinhateiro cavar hoje para você absorver, Ele vai mandar o vento. Aí a luta vai bater na tua vida, aí a prova vai bater na sua casa, aí a prova vai bater, e quando a prova bater, vai ter espaço para lágrima, vai ter espaço para o choro, vai ter espaço para você botar a boca no pó, e a palavra vai ter espaço no teu coração. Santifica, santifica, santifica para Deus operar maravilha. Santifica para esse lugar tremer. Santifica para você ouvir a voz do Senhor. Santifica para Ele manifestar a sua glória. Santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Diga isso pra você agora. Diga isso pra ti mesmo, não é pra outro. Eu quero sair daqui, Senhor, te levando comigo. Eu quero que tu vai pra minha casa comigo. Vejo pela fé, irmãos, o braço do Senhor estendido aqui para alguém. Dia 30 de julho, 15, 19 horas, abrindo a convenção Pastor Ademar Alves Lacerda. Dia 1º de julho, às 19 horas, Pastor Nelson do Carmo. Dia 2 de julho, 19 horas, Pastor Jairo dos Santos. Dia 3 de julho, quarta-feira, 9 da manhã, Pastor Juliano Macedo. Às 15 horas, Pastor Fidelis Soares. E às 19 horas, Pastor Ademar Alves Lacerda. No dia 4 de julho, quinta-feira, 9 da manhã, Pastor Edenilson Medeiros. Às 15 horas, Pastor Diego Alves. Às 19 horas, Pastor César Vital. No dia 5, sexta-feira, 9 da manhã, Pastor Valdemir. Às 15 horas, Pastor Josuel Celestino. E às 19 horas, Pastor Ângelo Fernandes. No dia 6, sábado, 9 horas da manhã, Evangelista Dirceu Farias. Às 15 horas, Pastor Fernando Koenig. E às 19 horas, Pastor Ademar Alves Lacerda. No domingo, 9 horas da manhã, Presbítero Rafael Tales. Às 15 horas, Pastor Jefferson Henrique. E encerrando a semana de convenção, às 19 horas, Pastor Ademar Alves Lacerda. Atenção para os horários de reuniões. No dia 6 de julho, 9 horas da manhã, reunião para líderes e integrados. E no dia 7, 9 horas da manhã, reunião geral para todos os obreiros. Uma realização Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Participe! Desperta, ó igreja, pra subir naquele
e salvos que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará. Eternamente com Jesus morarão no céu. Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando com vocês aqui mais uma edição da programação Despertar. Direção geral e apresentação é do nosso pastor Ademar Alves Lacerda. Quem tem o imenso prazer e alegria de vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus é o vosso conservo em Cristo, pastor Gabriel Vitor, nos trabalhos técnicos o jovem Oséias Vieira, e nós vamos, nessa noite muito especial, partilhar, por que não dizer reviver, um momento muito importante que nós tivemos aqui na nossa programação. Nós estamos vivendo a Convenção Julho 2024 e em uma das nossas convenções aqui na nossa sede nacional nós tivemos a oportunidade de gravar o vibrante testemunho do pastor César Vital de Tarumã, Goiás, juntamente com a sua esposa, a nossa irmã Eleusa, e hoje nós vamos reviver esse testemunho especial. Eu me lembro muito bem do dia que nós gravamos esse testemunho, da repercussão tão positiva que teve entre os irmãos, e quando algo é bom, nós podemos reviver, porque recordar algo que toca o nosso coração, que fala a nossa alma, é sempre edificante, sempre maravilhoso, como é o caso desse testemunho. Então nós vamos partilhar com vocês agora, uma vez mais, o testemunho de vida do pastor César, da irmã Eleusa, de como eles conheceram a Cristo e de como também foram chamados para o trabalho da obra do Senhor. Nós vamos agora de louvor a Deus, e depois desse louvor, o testemunho especial. Não se esqueça de compartilhar o link dessa transmissão para que outras pessoas também sejam alcançadas através desse vibrante depoimento de fé. Tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço.
e amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos uma vez mais aqui com todos vocês na presença do Senhor para mais um episódio de entrevistas nessa segunda-feira. A gente sempre tem esse momento aqui com os irmãos, onde nós entrevistamos vários irmãos, ouvimos várias experiências de fé, da graça de Deus, da manifestação do poder de Deus, né? E hoje nós estamos aqui, olha, com um casal muito especial que vai compartilhar um pouco da sua história conosco e eu tenho certeza que seu coração será muito edificado. Se você é novo por aqui, em nosso canal IPJC Oficial, eu até quero pedir você para inscrever-se aqui em nosso canal. Inscrever-se, ativar o sininho das notificações, porque diariamente nós temos transmissões, além de pregações, louvores, testemunhos que periodicamente são postados aqui para edificação da nossa fé e você pode estar sempre acompanhando esses conteúdos. Conosco aqui hoje nos estúdios, pastor César Vital e a sua esposa, a irmã Ileusa, que vieram de Tarumã, Goiás, e hoje vão compartilhar conosco histórias de fé que eu tenho certeza vão ser muito edificantes para o nosso coração. Inicialmente, pastor César, irmã Ileusa, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Paz do Senhor, presbítero Gabriel, é um prazer poder estarmos aqui. Deus tem feito esta obra em nossa vida, estamos gratos. Queremos fazer a nossa parcela para a glória de Deus. Amém. Irmã Ileusa também, seja muito bem-vinda. Amém, Pai do Senhor Jesus. Eu também estou bastante alegre, né, por estar aqui, e porque para nós é um privilégio muito grande. Amém. E para nós também, né, Matheus? Nós estávamos ali, pastor César, durante esses dias de convenção, né? A gente estava conversando aqui, irmã Ileusa, e pensando assim, meu Deus, o pastor César vai vir, né? Se a gente tivesse a oportunidade de entrevistar o pastor César, assim, né? E de repente o Matheus conversou com o irmão Júlio, e o irmão Júlio deu para nós o passo a passo, né? Agora o que o senhor está sabendo, né, pastor? Ele deu para nós o passo a passo e falou assim, conversa assim, 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 que vai dar certo, né? E aquilo já brotou uma fé assim no nosso coração, né? E o Matheus ficava coçando a cabeça, acabou o culto à tarde, falou, o pastor César tá lá, tá conversando com o pastor Ademar, vai lá conversar com ele. Aí quando eu fui lá, o pastor César estava conversando com o pastor Ademar, eu falei, mas agora não dá, né? Mas Deus vai preparar a oportunidade. Cheguei ali na porta, né, pastor? O senhor e a irmã Ileusa estavam comendo um salgadinho ali com os irmãos ali na frente, e eu conversando com o pessoal do lado de cá e só olhando, esperando a oportunidade. De repente, meu Matheus, o pastor César vem. E assim, Deus preparou essa oportunidade. E pastor, é uma alegria para nós receber o senhor e a irmã Ileusa aqui. O nosso coração, assim, tá muito alegre mesmo por Deus ter preparado para nós essa oportunidade, pastor. Alegria nossa, o presbítero Gabriel, de poder participarmos, né, das coisas de Deus que tanto nos traz benefícios no nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer que nós não temos, assim, o argumento para dizer tudo aquilo, né, que Deus tem sido maravilhoso para com a nossa vida. Eu sempre digo que eu sou eterno agradecido a Deus. Amém. Pastor César, eu queria começar com uma pergunta. O senhor já nasceu em berço cristão? Não, irmão Gabriel, meu pai era, não sei se você já viu falar no tal de benzedor. Benzedor, já ouvi falar. Uhum. Meu pai era um benzedor, minha mãe católica. Só que nós dificilmente ia na igreja católica quando a mamãe levava. Uhum. Então, nós criamos nesse regime. Fora de igreja, nós morávamos no sítio, e longe de qualquer igreja. E algumas vezes tinham as festas de igreja, a gente ia na igreja católica com a mamãe. Papai nunca lembro de vê-lo na igreja. Uhum. E meu pai era uma pessoa que benzia as pessoas naquele ritmo antigo. Sim. A senhora, irmã Ileusa, nasceu em berço cristão? Não. Minha mãe era muito católica. Uhum. Ela era daquela que fazia mesmo, assim, aquele procissão, fazia aquelas coisas, ia na igreja católica, levava a gente, né? Eu lembro da gente ir dar o festinha para Jesus, né? Lá eu lembro. Então eu não nasci. Eu fiquei crente, eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade? Compartilha para nós, irmã Ileusa, como que foi essa experiência assim de ter esse encontro com Jesus com 5 anos? Então, para mim foi muito lindo. Uhum. Assim, quando eu me lembro, eu me sinto assim uma felicidade no meu coração, alegria muito grande, Privilégio. porque
Meu pai, ele bebia, ele fumava. E ele gostava de fazer alguma coisa assim, sabe? Que não agradava a Deus, né? Nos botecos. E aí, mesmo com 5 anos de idade, eu vi aquilo, eu sentia muito triste, muito triste. Aí, tinha um pregador do evangelho na região, aí ele passou lá em casa. Eu me lembro assim, não lembro das palavras, mas eu me lembro de ver, assim, aquela figura falando, né, sobre o evangelho. Sim. E eu me senti um prazer tão grande, uma alegria tão grande, assim, dentro de mim, que na hora eu pensei assim, agora a paz entrou no meu lar. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim foi Coisa muito lindo mesmo, sabe? Uhum. E eu sinto essa paz até hoje, sabe? Quando eu vou dar o testemunho assim, eu sinto essa paz assim muito gloriosa no meu coração. Que coisa maravilhosa. Então eu me converti, eu tinha 5 anos de idade. Então, irmã Ileusa, é muito importante a gente valorizar quando uma criança se desperta para as coisas de Deus, né? Porque às vezes a gente olha para uma criança de 5 anos falando assim, né, pastor? Que quer tomar uma decisão com Deus, aceitar Jesus, entregar a vida para Jesus. A gente até pensa assim, mas foi uma decisão real com o Senhor. Foi uma decisão real, que aí eu já passei, assim, dificuldades na escola, né? De crítica, mas nunca passou no meu coração de desviar, Meu de sair da Deus. igreja, não. Nasceu, sabe? Aquela alegria. E eu nunca dei conta de falar de que não vou mais servir a Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. É o poder do evangelho. Glória a Foi Deus. um evangelho maravilhoso mesmo. Transformou, né? Sim, sim. E pastor César, o senhor na infância do senhor, assim, como que era a relação assim dos filhos, eu diria em termos de obediência? Como que era naquela época, pastor? Na minha criação havia assim, uma obediência regular nos filhos. Meus pais, meu pai, ele teve o segundo casamento com a minha mãe, porque ele ficou viúvo. E quando eu nasci, ele tinha já 53 anos. E ele era, assim, pela idade, ele até não corrigia muito nós, mas mamãe corrigia bem. Nós somos em 4. Nós éramos 6, 2 faleceu pequeno, e os outros 4 até tinham uma obediência boa. Vivíamos, nós era da fazenda, da roça, né? Sim, pastor. Vivíamos até bem. Que bom. E pastor, qual foi assim o primeiro contato que os irmãos teve com o evangelho? Alguém da família do senhor teve um contato com o evangelho ou foi o senhor o primeiro? O irmão Gabriel, aconteceu um fato interessante. Meu pai tinha, na época do catolicismo, ele tinha um afilhado. Esse afilhado dele era um homem assim muito depravado. Nossa cidade era uma cidade muito pequena, uma vilinha, que acho que não dava nem 500 pessoas. Então todo mundo conhecia todo mundo. Aquele homem, ele era muito depravado, falava palavrão, xingava. E um certo dia ele foi num vizinho, assim na boca da noite, e quando ele regressava de lá, ele parou com um homem estranho. E aquele homem estranho começou a conversar com ele, porque ali, aquele vilarejo, todo mundo conhecia todo mundo, e aquele homem tirou o chapéu da cabeça, segundo foi o que ele falou, contou, e aquele homem tinha um chifre. Que coisa. E aí ele ficou muito assustado. Então eu sempre falo, a minha evangelização foi através de uma pessoa depravada. Com esse acontecimento que teve, aí ele, na época lá no nosso vilarejo só tinha a igreja católica, e ele aí chamou o pessoal da igreja católica para fazer esse terço na casa dele. E ele chegou lá em casa contando para o papai que ele era afilhado e tinha consideração grande, e negociava também com meu pai, nós teve sítio, fazenda, o papai vendia para ele os animais lá, e ele tinha um açougue. E ele contou aquela história, aquela experiência do sobrenatural. Aquele homem, quando depois tirou o chapéu, de repente sumiu aquele homem, desapareceu. E ele deixou, não sei aonde que ele deixou, achou aquele livro. Era um livro histórico do acontecimento do dilúvio. Na época, eu tinha aproximadamente 8 anos, mas porque naquele tempo não tinha escola, eu não sabia ler. Mas eles leram aquele livro, é um livro histórico.
assim, narrando o dilúvio, porém, contavam os personagens que Noé tinha um amigo chamado Assum, e ele falava com ele que Deus ia destruir a terra com chuva, e o Assum dizia, não, isso não é verdade. E eu ouvi aquela mensagem. Noé pelejando com o Assum, lá estava começando a chover, até a história dizia que era um pingo do tamanho de uma melancia, né? Naquele tempo lá nós conhecíamos melancia desse tamanho assim, as melancias compridas aqui plantadas. Né, E aí o Assum não quis entrar na arca. E depois aparecia, ele disse, isso é chuva de verão. Aí aparecia ele montado num toco e Noé querendo pegar ele pela janela e tal, mas aí a história contava que Assum morreu e todo mundo estava fora da arca, pereceu. Então essa história me impressionou. Eu, como criança, fui criado num regime assim muito zeloso. Meus pais não certos assuntos assim de intimidade, a gente não sabia. Eu nem com 8 anos não sabia como é que uma pessoa vinha ao mundo, uma pessoa se gerava. Não. Que coisa. E eu naquela inocência estava brincando um dia, eu brincava sozinho. Meus irmãos eram bem mais velhos do que eu. E eu tenho um desejo no meu coração. Eu parei de brincar, sentei e disse, ó Deus, se o Senhor me conceder a arca, eu coloco toda a minha família dentro dela. Para mim, foi o primeiro chamado, o contato com Deus, foi uma coisa que eu nunca esqueci da minha vida. Eu tinha 8 anos de idade. Então, foi o princípio. Daí, com uma pergunta do irmão, quem do Evangelho? Minha irmã casou, e ela foi a primeira a aceitar o Evangelho, que trouxe o Evangelho para nós. Que coisa tremenda, porque há uma similaridade aí, né, pastor? Tanto o senhor como a irmã Eleusa tiveram esse primeiro encontro com Deus ainda na infância, né? Eu, na verdade, eu não fui em igreja, não, como ela. Ela não. O missionário, o evangelista, né? O evangelista chegou lá e pregou para eles, né? Ela aceitou Jesus depois, primeiro o pai dela. Eu não, eu tive esse sentimento através desse livro. Fiz essa oração nesse dia porque eu amava muito a minha família, como amo até hoje. Só que naquele tempo eu sempre falava, eu amava mais. Quando eu via eles chegando, eu sorria, pulava, na infância, né? Criança. E eu fiz aquele voto diante do Senhor. Aí passou mais 8 anos para mim entrar numa igreja evangélica. Eu não conhecia que era igreja, crente, igreja evangélica. Não tinha ninguém na nossa região. Aí eu entrei na igreja evangélica e lá tinha escrito assim, numa forma de triângulo, dizia assim, Jesus vem em breve. Aquela mensagem falou tão profundamente no meu coração que eu saí decidido. Não aceitei Jesus, mas saí decidido que ali eu tinha solução para o meu problema, que eu tinha 3 medos. Eu, como jovem, tinha medo de morrer, tinha muito medo do diabo e muito medo do inferno. Meu Deus. Que coisa tremenda, pastor. Foi lindo. E, pastor, tanto para o senhor como a irmã Eleusa, né, eu queria que os irmãos compartilhassem um pouquinho disso, se puderem. Os irmãos encontraram o senhor na infância, né? Mas os pais não serviam a Deus. E como que os irmãos seguiram a caminhada de fé ao longo assim da maturidade, né? Foi crescendo. Como que os irmãos passaram a congregar depois disso? Então, eu, na verdade, nessa idade, eu ficava muito com a minha irmã e ela me levava na igreja. Porque em meio a esse tempo, houve uma tempestade muito grande lá em casa, antes de eu conhecer o Evangelho. Entre os 8 anos que eu falei com Deus, mas sem conhecer a igreja, sem ver ninguém pregar o Evangelho. Nesse intervalo, aconteceu uma tempestade. As coisas começou a oprimir, o diabo começou a oprimir lá em casa de uma forma tremenda. Aí, eu já tinha uma irmã que estava no centro espírita, que também já foi perturbada, aí procurou recurso no médico, ficava doente, assim, de uma hora para outra, atacava uma dor, uma coisa. Chegava na medicina, não achava. Aí eles foram se achar refúgio no centro espírita. E nessa ocasião, a mãe também passou mal, ela foi o centro espírita. Aí, nesse tempo, nós tínhamos mudado da fazenda para uma cidade próxima à minha, que eu moro em Tarumã, nasci lá e criei, estou lá até hoje. Uma cidade de Caçu, 36 quilômetros de lá. Lá tinha o centro espírita, porque eles disseram que minha mãe tinha que desenvolver para poder combater aqueles males da vida dela. Então, nesse período aí, foi que eu fui com a minha irmã na igreja e Deus falou comigo através dessa mensagem, Jesus vem em breve.
E eu demorei ainda uns meses para aceitar Jesus. Mas nesse meio de prazo, mamãe também foi evangelizada e ela também tomou a decisão. Inclusive, eu e mamãe batizamos num dia só. Ela é mais velha que eu, 43 anos. Meu Deus. Assim. Aí eu vim para o evangelho, que eu fui frequentar, mas que eu firmei foi em janeiro de 80. E quando foi no dia 3 de fevereiro, eu nem entendia o que era batismo e tal. Aí o pastor chamou a mamãe e falou se não queria batizar, né? E ela falou que ia batizar. Aí perguntou para mim, eu não estava liberto ainda, eu jogava esporte, eu tinha vários vícios de jogo. Aí eu disse, mãe, só que eu jogava escondido, minha mãe nunca aceitou, gente, ela não gostava de jogo, ela era católica, depois se tornou espírita, mas ela não gostava de jogo e nem deixava a gente jogar, aí a gente jogava escondido. Eu peguei e falei para ela, que eu já tinha algumas instruções, que não podia batizar se não tivesse liberto. Aí eu falei para ela, cheguei em casa, falei, mamãe, acho que só deve batizar, só que eu não, acho que eu não vou batizar agora. Aí ela era daquela doutrina forte, disse, vai batizar sim. Aí eu não podia contar para ela por que eu não ia batizar, né? Aí eu falei, o jeito é batizar, né? Meio sem poder. Aí nós batizamos junto. Nesse tempo eu tinha perdido meu pai já, que eu perdi meu pai em 75, tinha 5 anos, que minha mãe era viúva. E eu batizei, sem ser liberto ainda. Olha aí, pastor, que coisa. Obediência à mamãe. E a senhora, irmã Ileusa, como que foi assim? Porque a irmã encontrou Jesus aos 5 anos, né? Mas de pais católicos, né? Como que foi que a senhora passou a congregar assim na igreja cristã? Então, eu acho que esse dia que o irmão estava pregando, não foi só eu que tive aquela chamada, eu acho que o papai também teve. Porque aí ele pregou o evangelho ali e convidou o papai, que tinha congregação nas fazendas, que a gente morava em fazenda, né? Aí convidou o papai para ir lá. E o papai foi, com muita dificuldade, né? E ele parece que para chegar lá nessa congregação, diz ele que não foi fácil, mas ele foi. Aí chegou lá no primeiro culto ele já aceitou Jesus. Meu Deus. Mas aí como ele fumava, e aí ele chegou em casa e a mamãe não tinha ido, foi só ele, né? Aí ele pegou e falou para a mamãe que tinha ficado crente. Mas aí a gente, assim, tinha um fogão caipira, né? E ele ficou perto do fogão ali fazendo cigarro. Aí a mamãe falou assim, uai, mas você falou que ficou crente, crente não fuma? Aí aquilo foi, sabe, eu acho que foi até Deus que usou ela para falar aquelas palavras para ele, que ele pegou tudo aquilo que estava fazendo, aquele cigarro, e jogou dentro do fogo. Nunca mais ele fumou. Liberto. Foi liberto. Aquele mineirão bravo, sabe? Aí ele foi liberto. Jogou o cigarro lá, nunca mais fumou. Aí ele ficou crente. Aí a mamãe ainda demorou uns 3 meses para ir na igreja, para ficar crente, né? Então, aí ele ficou crente na congregação, e aí foi na congregação, na fazenda, era onde a gente cultuava, congregação né? da Assembleia de Deus, né? É uma isso. congregação da... Olha aí, que coisa tremenda. Como eu tô maravilhado assim, Mateus, das similaridades das histórias, né? Porque o pastor César veio para Cristo, batizou junto com a mãe, e a senhora e o pai, né? Os dois, ambos, assim, na infância. Que coisa maravilhosa. Na verdade, a Ileusa, por exemplo, lá converteu toda a família, né, amor? Aí depois converteu, que aí nós somos 8 irmãos, aí converteu todo mundo. Que bênção. Aí foram todos para a igreja, né? Todos crentes. Que coisa Aí eu tremenda. lembro de uma colega minha colega falava assim, Deus, mas você era tão enjoada que tinha que falar a paz do Senhor para você todo dia. Mas aquela sede, né, velho? Não, pras eu coisas de tinha Deus, né? mesmo, sabe? Eu converti, assim, foi um chamado de Deus. Porque aí tinha congregação, a gente ia, né? Aí nós mudamos para outra região, já tinha mais crentes, já irmão, assim, que fazia os cultos, né? Aí os irmãos iam orar, né? Aqueles irmãos simples, aí eu lembro que eles eram muito fervorosos em orar, né? E talvez batia no banco. E eu lembro, assim, que eu também batia e orava e batia no banco. Eu sentia muita paz, muita alegria. Meu Deus, que coisa tremenda.
É lindo assim, o trabalhar de Deus. E pastor, o senhor batizou por causa da mãe, né? Em obediência a ela. Mas depois disso, como que foi o processo de libertação, né? Desses requisitos ali do mundo que ficaram? Então, o meu vício que mais me pegava, que eu ia em baile, jogava sinuca, apesar de ser novo, meu irmão mexia com essas coisas. Uhum. Mas o que mais me prendeu foi o esporte, o jogo de futebol. Depois que eu batizei, irmão Gabriel, eu ainda joguei bola um dia ainda. Nós estava lá naquele tempo, fazia educação física e o pessoal reunia tudo lá para fazer educação física, fazia os exercícios, depois tinha as competições de futebol. Uhum. E eu estava ali, não estava liberto, gostava ainda do esporte. E aí os colegas faziam no interior, faziam os paroímpas lá e fazia o time, né? O campo era numa quadra de esporte, então fazia o time de 5. Aí ele já sabia, era uma cidade pequena, ele já sabia que eu tinha se tornado crente. Aí, mas me colocaram no time. Aí eu fiz assim uma barreira para não, mas não tem jeito. Você já está no nosso time aqui. Uhum. E naquele dia, eu sempre ainda digo, foi o dia que eu joguei melhor. Inclusive, os próprios colegas fez crítica. Disseram assim, o César depois ficou crente, ficou melhor de bola. Mas naquela crítica que eles faziam ali, a minha alma chorava. Por isso que eu fico hoje ignorando, as pessoas dizem, que jogo não tem nada a ver, os atletas de Cristo. Olha, a gente tem uma experiência com Deus, né? Olha, como não tem? Eu ali, recebendo os elogios dos colegas, e eu vendo que eu estava assim, bem ligeiro naquele dia, e a minha alma chorando. Quando eu desci, minha irmã morava próximo, lá naquele tempo não tinha muro, de lá ela viu eu jogando. E ela era crente. Ela sofreu com isso também. Quando eu desci da quadra, pisei lá e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Nunca mais deixa eu fazer isso. E foi a última vez. Cheguei lá, minha irmã foi encontrar comigo, me orientar, e eu fiquei caladinho, não falei nada para ela. Mas dentro de mim eu dizia assim, nunca mais ninguém vai me ver jogando bola. E nunca mais mesmo, graças a Deus. Decisão, né, pastor? Foi Deus que usou a minha boca para profetizar para mim mesmo. Uhum. E eu fui liberto. Que coisa linda. E pastor, havia-se no coração do senhor aquele desejo de fazer a obra de Deus? O senhor sentia, por exemplo, assim, esse chamado para ser um obreiro, para ser um pastor, ou não passava pela cabeça do senhor isso? Não, de início, presbítero Gabriel e irmãos, eu não queria fazer a obra. Uhum. Só que dentro do meu coração toda a vida teve um sentimento de gratidão. Porque, igual eu disse por irmão, eu tinha 3 medos, ainda jovem. E com aceitar o Senhor Jesus, aqueles medos foi diminuindo. Foi diminuindo. Então, eu carregava comigo uma gratidão. Só que eu disse para o pastor, olha, eu não quero ser obreiro. Cheguei a falar isso para ele. Uhum. Eu não quero ser obreiro. Aquela ignorância de quem não entende as coisas, né? Só que queria ser grato a Deus. Aí eu comecei, eu tenho que fazer alguma coisa dentro de mim, né? Mas só que eu não sabia fazer nada. Eu não sabia. Eu ficava, quando eu me dava a oportunidade, eu ficava tão nervoso que eu já sabia pouco, e o pouco que eu sabia esquecia na hora. Dava um branco passando. Dava um branco assim que eu não. Mas eu sempre tentando, porque eu tinha um sentimento dentro de mim de fazer alguma coisa em recompensa daquilo que eu estava recebendo no meu dia a dia. E aí o que aconteceu? Começou eu ter que... então o que eu tenho que fazer? Não. O pastor começou a me orientar, você tem que vir para os cultos. Aí eu comecei a lutar. Eu morava no sítio, 5 quilômetros, trabalhava braçal, não tinha nenhuma bicicleta na época. Toda a vida eu tive minha propriedade, essa que eu tenho em Goiás, foi herança dos meus pais. Então eu já tinha minha fazendinha, só que eu não tinha capital, não tinha uma bicicleta, era tudo mato, sabe? Não produzia, não tinha renda. Uhum. E às vezes alguém não entende o que é uma propriedade sem renda. Uma propriedade que só dá despesa, né? Então, eu ali, estava frequente os cultos. Aí eu lembro que eu participava como jovem, mas participava, tinha a esposa do pastor, era muito dedicada às crianças, aos jovens, aconselhava muito, conversava muito com a gente. Isso é muito interessante, é muito importante, o diálogo, né?
E eu recebi a minha primeira oportunidade para me dar um testemunho no culto de criança. Olha que coisa. E eu estava preparado na Bíblia, no Salmo, acho que é 33 ou 36, que fala, vinde meninos, lembra daquele salmo lá? E eu lembro que foi a primeira palavra que eu li. Meu Deus. Muito nervoso, sim. Tremeu muito, pastor? Com certeza. E só que eu senti assim, sabe? Eu senti uma alegria de fazer aquilo, Que- com muita dificuldade, como até hoje nós temos, né? Então foi o nosso começo. Meu Deus, que coisa Eu maravilhosa. não queria ser obreiro, mas queria agradecer a Deus. Né? Uhum. Queria, o sentimento de gratidão no meu coração sempre foi presente. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Ô irmã Leusa, e como foi que a senhora conheceu assim o pastor César? Então, irmão, a gente tinha a igreja que era em frente à minha casa, Uhum. que a gente congregava. Aí, um certo dia, eu vi ele lá em frente à igreja. Ele Aham. ainda a gente era todos novo ainda, né? Sim. Aí a gente passamos a conhecer, assim, que ele ia na igreja, né? Uhum. E esse dia parece que o primeiro dia de ver ele lá, né? Aham. E aí a gente ia na igreja e a gente via ali na igreja mesmo. Foram conversando até o casamento. Isso. Eu, na verdade, o presbítero Gabriel, foi interessante porque nesse dia ela fala que viu e até brincou com a mãe dela. Sim, pastor. Diz assim, eu vou casar com o César, só que eu nem conhecia ela direito. Porque Aham. ela converteu lá em Minas, em Santa Vitória, né, meu bem? Vocês moravam. Só que eles mudou para Itarumã. Uhum. E quando eu me converti, eles congregavam na igreja que eu me converti. Então nós começamos a congregar numa igreja só. Mas eu não conhecia ela. Uhum. E quando eu era novo ainda, eu senti o desejo de casar. Eu pensava assim, fiquei crente ali, fui muito criticado pelos meus colegas, porque meus colegas diziam assim, agora ser crente, você não pode ter mulher, aquela crítica, né, que sempre se faz, debocha e tal. A gente não tinha argumento para responder, e aí ficava ali meio sem graça e tal. E eu comecei a orar a Deus, ainda jovem. Tinha algumas moças na igreja, Uhum. e eu disse, Senhor, eu quero uma moça que seja da vontade do Senhor. Uma moça que me ajuda a te servir. Porque a gratidão estava no meu coração. Eu não sabia até expressar, mas estava no meu coração. E aí comecei a orar nesse sentido. E aí até um dia que Deus me revelou ela. Num sonho, eu via ela e o Senhor disse, essa é a escolhida para ti. Aí veja bem, agora a gente era muito tímido, tanto eu quanto ela. Aham. E agora para contar isso? É que é trabalho. Né? Aí um dia eu aproveitei que era um dia festivo lá da escola, a irmã dela, meu sogro morava na fazenda e ela ficava junto com a irmã mais velha. E aí eu aproveitei que a irmã dela foi numa escola, numa festa de Dia das Mães, numa festa da escola, e ela foi na igreja sozinha. Aí eu projetei, falei, hoje eu subo junto com ela e converso esse assunto, né? Aí eu falei para ela da revelação, ela aceitou a revelação, aí começamos. Que coisa, pastor. Foi. É lindo como Deus trabalha, porque assim, as formas de Deus trabalhar são diversas, né, pastor? Eu sempre gosto de ouvir assim, de muitos pastores e outros irmãos, né, irmã Leusa, que contam assim como foram, que eles se casaram, a história, né, por trás disso. E é lindo assim como Deus trabalha, porque até então o senhor não tinha tido nenhum contato com a irmã Leusa, pastor. Não. Porque é igual eu vejo hoje as pessoas têm facilidade, né? Chega, vai conversando. Não. Nós não tínhamos essa coragem, você entendeu? Nós era tão tímido. Sim. Nós era tão tímido, nós não tinha coragem de chegar e conversar. Se eu passasse perto dela, eu tinha medo de pegar na mão dela e os outros falassem, entendeu? Era muita timidez que a gente tinha. Vocês não, nem você e nem os ouvintes vão entender a timidez, tanto eu quanto ela. A gente tinha muita timidez, entendeu? Como diz, foi uma luta para chegar lá e é porque era necessidade forte, né? E a revelação que tinha que passar, né? Sim, pastor. Meu Deus, que coisa linda, que coisa linda. Ô, pastor César, e o senhor lembra, assim, da primeira vez que o senhor pregou a palavra? Então, presbítero Gabriel, eu lembro que eu já dava meus testemunhos, né? Uhum.
Aí um certo dia, na assembleia que eu congregava, eles tinham assim, na época os pregadores, só para eu ter noção que hoje o povo tem muito argumento, naquele tempo era pastores, era presbítero, para fazer um culto normal tinha 3 mensagens. Olha aí. Vocês nem vai entender isso que eu estou falando aqui. Só que tinha os louvores, as mensagens eram 5 minutos, os pregadores da época. Uhum. Aí, então, tinha 3 pregadores, era costume. Então, tem os 3 pregadores, o primeiro, o segundo, aí tinha o terceiro pregador que se chamasse o pregador oficial. Uhum. Então, assim anunciava. Então, eu lembro quando eu era jovem ainda, não sei se já era casado ou solteiro, não, isso eu não me lembro, não, já era casado. Recém-casado, aí o pastor, na época eu era, não tinha nome não, ajudava lá. E aí o pastor pegou e anunciou, disse, hoje, e assim, naquele tempo sempre pessoas aceitavam Jesus, então todo final de culto a gente fazia um apelo, Uhum. porque sempre tinha alguém que às vezes tomava uma decisão. Aí ele disse, hoje nós vamos ter um pregador novo aqui. Aí a gente ficou pensando que podia ser alguém que chegasse ali. E aí, na hora, ele me anunciou. Disse, hoje o irmão César vai ser o pregador oficial e pela primeira vez vai fazer o convite. Imagina. Aí eu subi no púlpito, muito nervosismo, então foi pro meu primeiro dia. Não sei nem como é que saiu o trabalho lá, não. Que coisa linda, pastor, que coisa tremenda. Ô, pastor, daí começou então o senhor, assim, trabalhar na obra de Deus, eu digo assim, nesse ministério já de pregação e tudo. Mas no começo, presbítero Gabriel, deixa eu até recitar aqui. O meu começo, na verdade, eu comecei falando que eu não dava conta. Eu não dava conta de entoar o hino, sabe? Eu começava a cantar e não tinha ritmo. Aí falar, muito menos. Só que na época, Deus me abençoou financeiramente, eu comprei um Fusca, na época, na igreja, ninguém tinha carro. E tinha uns irmãos morando na fazenda, que às vezes ficavam sem a ceia, porque eles não podiam vir e nem tinha alguém para ir. Eu comprei esse Fusca, na época minha renda era muito pequena, mas consegui comprar e pagar, que eu nunca paguei a prestação de um carro, sempre. Eu acho que carro é conforto, e conforto a gente só pode ter quando pode ter, né? E eu comprei esse Fusca e falei para o pastor, falei, pastor, eu digo que se eu quiser levar ceia para os irmãos, eu não vou emprestar não, mas eu levo o senhor lá. Então eu comecei a servir a Deus assim, levando o pastor para dar a ceia. E aí ele mandava eu fazer a oração final e eu fazia assim, muito nervoso. Então foi assim que eu comecei a trabalhar. Aí nesse dia, como o irmão falou, eu fiz a minha primeira mensagem, eu já era casado na época. Quando eu comprei o Fusca também já era casado. Uhum. Isso é lindo, pastor. Uma vez eu ouvi, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi o senhor pregando, não foi assim presencialmente, né? Foi uma pregação aqui do rádio, e naquela pregação o senhor comentava assim que quando muitas pessoas chegam na igreja, elas são ávidas para ter uma oportunidade, né? Lá na frente, de estar ali com o microfone, né? E muitas vezes as pessoas esquecem que só de estar ali, né, já na casa de Deus, já é uma oportunidade. Deus já está dando uma oportunidade, né? E é maravilhoso ver, pastor, que além dessa oportunidade, Deus dá aqueles pequenos começos. Nunca começa lá em cima, né? E às vezes a gente vê pessoas ansiando por isso, quando na realidade é de pouco em pouco que Deus vai trabalhando, né, pastor? Nós temos que ter uma consciência do seguinte, presbítero Gabriel e ouvintes. Nós temos que nos posicionar no lugar que Deus quer que nós estejamos. Uhum. Nós não podemos ficar aquém, mas muito menos além. Então Deus tem o lugar. E é Deus que vai nos graduando, né? Uhum. Uma coisa que Deus me falou, presbítero Gabriel, desde do início, dizer o seguinte, toda a oportunidade que você receber, eu era novo convertido, e Deus falou comigo direto isso daí. Uhum. Toda a oportunidade que você tem, porque eu tinha vontade de falar assim, não, se me der oportunidade, eu não vou querer. Porque eu vejo alguém reclamando de oportunidade, eu nunca precisei de pedir não oportunidade. Uhum. Nem lá no ministério que eu estava e nem aqui quando eu vim congregar na Pentecostal. Nunca pedi uma oportunidade. E sempre tive muita oportunidade, né? Então, o que trabalhava na minha mente não era essa preocupação de ter oportunidade. O que trabalhava na minha mente era para mim dizer não às oportunidades. E Deus falou comigo, olha, toda oportunidade que você tiver, é eu que estou dando. Então tinha hora que você suava frio, mas você enfrentava por causa dessa voz que falou comigo no início. Uhum. Né? E eu sempre ia lá e disse, eu vou falar alguma coisa. E sempre Deus me deu alguma coisa para me falar.
Meu Deus, que coisa linda, pastor. Ô, pastor, e como que foi, assim, a transição dos irmãos para a Igreja Pentecostal de Jesus Cristo? Então, o presbítero Gabriel, eu me converti na Assembleia de Deus, era uma igreja de muita doutrina, só por não ter noção, vou resumir, porque senão vai ficar muito longo o testemunho. Lá, se o irmão rachasse a saia, ia para a prova 3 meses, só para você ver o regimento Uhum. da Assembleia de Deus que eu converti. E lá eu aprendi o zelo, e aquilo entrou no meu coração. Inclusive, quando eu fui casar, uma das coisas que eu observei muito na moça, a moça observava a doutrina, porque eu não queria estar doutrinando, né, esses rudimentos que devia já ser uma moça de casar, deve ser alguém que já ensina outro. Uhum. Então, a Assembleia de Deus começou a mudar, no meu ponto de vista, veio até não seja real. Começou a mudar, e aí, veja bem, e eu continuei firme ali, servindo a Deus, e de alguma forma, eu tinha esse princípio, que eu falei com o irmão, que eu não podia rejeitar a oportunidade. Então lá tinha assim, o culto de ensinamento, quem fazia era o pastor da igreja. Era uma igreja pequena que nós congregávamos, uma igreja de 50 até 80 membros, mais ou menos, 100 membros, a hora que ela ficou maior foi 100 membros, né, meu bem? A nossa igreja nós congregávamos. Aí muitas vezes eu chegava na terça-feira, porque eu toda a vida gostei, eu fui amante da palavra toda a vida, amo a palavra de Deus. E eu não perdi o culto, era o culto de terça-feira, era o culto de ensinamento. Uhum. E com aproximar, assim, que eu fui começando a cooperar na obra, aí eu chegava lá, o pastor falava para mim assim, ó, você podia me ajudar aí, dá um ensino hoje aí. Aí eu ia lá e pregava, naquela inocência, pensava, não, tudo bem, o pastor mandou, e eu orava a Deus, né, porque de mim mesmo eu não tenho, né, então eu buscava a Deus e o que Deus me dava eu falava com os irmãos. E aí começou a surgir, sabe, uma diversidade que eu estava querendo mandar, mas longe de mim, nunca tive isso no coração. Uhum. Entendeu? Era só assim, vamos ver assim, a forma como ele usou o Senhor Jesus, usar, assim, às vezes, de argumento, porque nos penalizar. E aí nós fomos essa guerra, e aí eles puxavam abrir doutrina, que uso e costume, que isso não tem nada a ver e tal, e a gente já tinha aprendido. E aí eu muitas vezes, eu disse para Deus, Senhor, eu vou desistir, eu não vou falar mais nisso e tal. E Deus falava comigo em oração, a minha palavra prevalece. Quando um honesto desiste, dá lugar para 3, 4. E aí eu dizia, não, meu lugar eu não dou para ninguém. E aí foi nessa guerra até que nós teve um conflito lá no ministério. E aí eu como pastor presidente. Porque até com meus pastores a gente tinha comunhão. Só que meus pastores, alguns deles que sempre trocavam, eles são um pouco hipócritas comigo. Que comigo eles falavam uma coisa, mas me denunciavam o pastor presidente. E aí levantou um outro pastor na presidência, que era mais ou menos da minha idade, e ele era bem levado à vaidade. E aí nós começamos a ter desentendimento, aí começaram a fofocar e tal. Aí quando chegou um dia, que nós numa reunião, e ele chegou lá e disse, olha César, não me tratou nem de irmão, mas estava nervoso comigo. E vindo fofoca, né? A gente dá muito conselho aos irmãos, a falar só o que deve, porque isso traz muito prejuízo, tanto para a pessoa que fala, como até para as pessoas que são, às vezes, indicadas e faladas. E aí o pastor chegou e falou, olha, eu estou falando A, você fala B. Mas não está conversando a mesma língua. Você vai ter que mudar. E aí eu fiquei muito preocupado, era uma reunião extraordinária, né? Não era uma reunião normal. Me chamaram, ele trouxe um grupo da sede, e aí ele falou duro comigo. Bom, hoje você vai ter que mudar. Eu vou te dar uma chance, mas você vai ter que mudar. Você vai ter que conversar a nossa língua. Aí a língua deles era, não podia falar contra uso e costume, televisão estava entrando. Aí eu peguei e falei para eles, na reunião, fui um pouco grosso, né? Mas eu falei o que estava no meu coração. Na hora eu fiquei caçando o que eu falava e ele disse, você vai mudar? Ele queria que eu falasse alguma coisa. Aí eu lembro como hoje, eu peguei a minha Bíblia na mão, levantei e falei para ele, olha pastor, eu obedeço a palavra de Deus e até o menino tinha de acordo com ela. Fora disso, eu não tenho satisfação para dar para ninguém. Aí nessa hora ele anunciou minha exclusão. Meu Deus. Me excluiu da igreja por indisciplina, por não submeter às regras do ministério. Então até acho que estava certo. Aí eu
Fiquei muito nervoso, saí triste da igreja, já tinha meus filhos já grandes. Mamãe congregava comigo, tinha a irmã que congregava. Então, houve esse atrito e nós ficamos aí uns 12 meses sem congregar, esperando em Deus. E nesse período, pastor, os irmãos já ouviam despertar. E no caso, a gente até estava conversando um pouquinho aqui, né, irmã Eleusa, antes nos bastidores. A senhora acompanha o programa desde o início. Acompanhei. Foi assim, eu não ouvi o começo mesmo. Aham. Porque eu fiquei, sim, uns 3 dias com o rádio desligado. Eu gostava muito de rádio, mas não sei o porquê que eu fiquei, né? Uhum. Aí, quando eu liguei, aí já estava, né, o pastor Ademar. Sim. Bem no comecinho mesmo, ele falando, né, daquela... E aí a gente começou a ouvir, né? Eu ouvi e falei, nossa, mas esse pastor tem a voz tão rouca. Mas ele fala bem, ele fala a palavra de Deus, fala bem. E eu continuei ouvindo. Uhum. Se tornou um hábito ali para a senhora sempre estar acompanhando a programação. Todo dia eu ouvi o programa e eu achava muito bom, né? O irmão falar, pregar, na verdade. Uhum. E para o senhor, pastor César, como que era? O senhor acompanhava a irmã Eleusa, também ouvindo a programação? Como que foi que o senhor passou a acompanhar também e conhecer o ministério? Quando nós estávamos nesse atrito lá no outro ministério, então ela começou, porque essa exclusão que eu falei para o irmão, esse episódio, isso aconteceu no ano de 87, não, 97, né? Foi? Não, foi... 97. Foi isso, 97. Eu já ouvi o 97, programa. em janeiro de 97. Então, o programa já era ouvido, né? já ouvi. Ela ouviu desde o começo, ela falou, até inclusive ela comentou comigo que, olha, tem um pastor aí no rádio que fala quanto televisão, o pastor te dá uma palavrinha lá. Aí até duvidei dela, falei, não, você não ouviu direito, não, tem. Eu estava quase que nem um Elias na caverna. Acabou os profetas já. Só sobrou eu. Então, aí eu comecei a ouvir também o programa Despertai. Aí, quando aconteceu esse episódio lá na igreja, aí a gente foi mais assíduo, ouvindo, Deus falando com a gente através das mensagens, né? Então, foi aí que nós começamos a dedicar mais. Aí ficamos sem congregar e começamos a ouvir mais o Despertai. Olha que coisa. E como foi assim, pastor, para o senhor, aquele amém de Deus, que o senhor entendeu que realmente era assim para vir congregar na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo? Então, presbítero Gabriel e ouvintes, quando eu saí, quando aconteceu aquilo, a cidade pequena, todo mundo me conhecia, aí várias pessoas me visitou, vários ministérios, e eu sempre dizia assim, olha, eu só vou mediante uma direção de Deus. Agradeci às pessoas que me visitaram e tal. Eu disse, mas eu vou aguardar, estou aguardando. Uma certa noite, eu sonhei um sonho, eu vi 2 cobras muito enormes. E a minha primeira instrutora na igreja dizia que cobra era luta, né? E aí, uma daquelas cobras eu matei. A outra, ela entrava debaixo de um monte de cisco, de pau assim, e ela vinha querendo entrar, ela não me avançava, ela entrava, queria entrar debaixo de mim assim, passar no meio das minhas pernas, e eu batendo, ela virava para trás. Eu dizia, eu não posso deixar essa cobra embora não, porque lá no mato é assim, cobra tem que matar. Aí eu rodeava do outro lado, ele entrava. E aí eu acordei e fiquei muito preocupado, porque eu acordei e não matei aquela cobra. E aí Deus falou comigo, eu orando a Deus, Deus falou assim, olha, essa serpente é a sua decisão, vigia. Aí eu fiquei muito atento, né? Fiquei muito atento. Então, aí a gente ouviu o programa Despertar, e como até contei para o irmão da profecia que o irmão profetizou para mim, que era para mim ir para outro ministério, e que Deus tinha pressa e tal. E aí eu coloquei a prova, disse, não, vou ouvir o pastor Ademar pregar, e se Deus confirmar através da palavra, a gente vai, senão não. Porque eu não achava assim, que a igreja que estava me chamando para ir, o profeta, era uma igreja que não tinha doutrina. Então eu ia chegar lá e ia ter os mesmos problemas que eu tive na igreja que eu me converti. Então seria pior. E o que eu não queria mostrar para os meus filhos, que eles eram adolescentes, uma instabilidade minha. Né? Sim, mas... Eu não podia ter uma segunda decepção de ir para uma igreja e de repente ter que sair. Então isso ficava muito frustrante na cabeça de um adolescente, não é? Verdade. E eu tinha isso na minha cabeça. Então eu disse, não, só vou pela direção de Deus. E aí nós estávamos orando nesse sentido. Nesse período, houve um grupo da Assembleia que se desistiu de ir lá e veio congregar com a gente. Inclusive, quando nós começamos a Pentecostal, nós tínhamos 13 membros, só membros batizados tinha 13. E aí nós começamos a orar, tanto eu quanto ela,
começamos a orar nesse sentido, porque começamos a preocupar os jovens já na hora de batizar, e até ela comentou, alguém criticando nós, vocês vai desviar, porque não vai para a igreja. Aí nós rebatia, disse, mas uma igreja que não tem doutrina, não tem diferença e tal. E ficamos ali, mas não deixava de preocupar, né? Aí eles têm que batizar, né? Tá chegando a idade. E aí nós começamos. Aí eu não concluí a respeito da profecia, né? Aí o rapaz profetizou e o pastor foi pregar e ele diz assim, olha, sei, irmão, ele leu do Salmo 40 e diz assim, esperai com paciência. Aqui foi um refrigério na minha mente, né? Porque eu não estava acreditando na profecia. Aí ele veio falando do Salmo 40 que ele tinha que esperar. Ele disse, tem momento, irmão, que tem que esperar, irmão. E ele ficou bravo, falou, né? Aí eu fiquei feliz, né? Porque eu estava sentindo que aquela profecia não era de Deus. O profeta falou que Deus tinha pressa. Pastor. Tinha pressa e Deus falou na palavra que era para esperar. Tinha hora que tem que esperar. E era Deus falando, né? Então, por isso que você falei por bom, nós já comia da padaria pentecostal um tempo antes, que era o pão que ia através do rádio, né? Que nos ajudou maravilhosamente. Foi um caminho que Deus abriu. Então, aí nós começamos a orar. E aí nós vamos chegar naquela conclusão que nós comentamos aqui, da nossa decisão. Aí o grupo que estava comigo começou a me pressionar. Eu disse, olha, Deus falou comigo que tem que esperar. Salmo 40, para vocês. Seus irmãos, falei para eles, seus irmãos, porque eu queria e quero toda a vida da minha vida uma direção de Deus para minha vida. Porque bem que eu fui excluído de lá da Assembleia de Deus, mas eu não tenho nenhuma consciência pesada, porque eu fiquei lá todo o tempo que Deus me permitiu ficar. Sim, agora, no dia que eles me excluíram, inclusive o pastor, os irmãos foram conversar com ele disse, não, o César porque é ignorante, no outro dia eu recebia ele. Mas ele me exclui hoje, amanhã eu estou, né? Vai excluir porque não serve, né? Então, eu tinha esse sentimento comigo, não, eu tenho uma direção de Deus na minha vida. E tem que fazer isso com segurança. Aí falei para os irmãos, se os irmãos tiver pressa de ir para uma igreja congregar, os irmãos podem, e eu estou esperando em Deus, vou esperar no Senhor. Nunca fui ligado a número, sempre fui ligado na direção de Deus. E aí foi aquele propósito que nós fizemos. Eu falei com o Senhor, Senhor, que o Senhor dá uma direção. Eu tinha mais vontade de vir para Pentecostal, só tinha complexo palma. Quando os irmãos batiam palma, eu criava assim um sentimento, não sei, era uma coisa que me impedia. E aí isso demorou, aí me retardou, e eu fiquei orando a Deus. Aí até que Deus falou comigo, né? Que era para me marcar naquele dia que Deus ia falar comigo. Como ele falou, para mim esperar que não era tempo, agora Deus ia falar e dar a definição. Meu Deus. Aí eu estava muito apertado de trabalho, o programa, me parece que o programa Despertar era das 13 às 14 horas, só que a primeira parte era a parte de informação e as leituras das cartas, e a segunda parte é da mensagem. Aí eu fui no serviço, né, e lá no serviço eu monitorando pelo relógio que hora que isso é a palavra. Aí foi aquela parte que ela contou, que eu vou deixar para ela contar. Conte, irmãos, essa história é muito interessante mesmo, porque a senhora também estava buscando a Deus um direcionamento. Sim. Eu estava buscando a Deus, eu estava muito assim, ansiosa, né? Porque alguém falava, seus filhos vão sair da igreja, e eu repreendi aquilo, né? Em nome de Jesus, eles não vão sair da igreja. E aí a gente orando, e nesse período, meus filhos aprenderam a tocar violão e cantar. E aí eu falei assim, Senhor, só mesmo o Senhor não vai deixar mal acontecer, nenhum mal, né? Aí, então eu ansiosa e orando, né? Então esse dia da chamada mesmo, né? Eu orando e falei, Senhor, eu queria que fosse hoje. E orando, e assim, meu coração chegava a palpitar, né? Aquela vontade. Aí eu falei, mas não vai ser, porque ele está no serviço, e não tem como. Ele não vai deixar o serviço lá e vai vir, né? Mas aí eu sempre olhando, que de lá via ele. Aí quando foi assim para começar o pastor, a pregação, a mensagem, eu olhei, ele estava vindo. Nossa, irmão, mas aqui parece que o coração queria sair, né? Jesus, e aí eu fiquei muito alegre, falei, Senhor, vai ser hoje mesmo, vai ser hoje. Aí ele chegou, já foi direto, sabe, assim, pro rádio, sentou lá perto e começou a ouvir. E o pastor começou a pregar.
Não, e aquela mensagem daquela, assim, sabe, que tinha que ser aquele dia, decisão. É uma mensagem muito maravilhosa que a gente não sabe nem como, parece que era assim enviada para nós mesmos. Caiu como uma luva mesmo. Assim, as mensagens eram muito assim, falava, Senhor, é para nós essas mensagens, porque não tem como. Uhum. Aí então, aí quando eu vi, né, ele lá sentado e já começou a ouvir o programa, e como eu tinha falado para ele, né, falei assim, vamos escrever uma carta para o pastor e falar para ele, né, assim, passa a Macedônia e vem nos ajudar, né? Aham. Aí ele falou, não, mas calma, vamos orar mais, né? Aí o pastor pregando, nem falou que já era hora da gente decidir, os irmãos aí que estão parados, né? É hora, irmãos, é hora, vamos Deus. decidir. Aí foi onde ele falou, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Que E aquele coisa irmão, eu falei, tremenda. não, foi hoje mesmo, sabe? Eu senti muito alegre. Meu Deus, aquilo Eu que a irmã senti a tentava escrever na confirmação, carta, né? Deus falou. Isto. Coisa O que eu achei interessante, Luiz Gabriel, nesse testemunho nosso, que foi assim, ela fez ao mesmo voto em que eu fiz, que eu queria que fosse aquele dia. E aí o pastor pregou a respeito da Macedônia, e na mensagem ele falou, eu estava sentado de costas virado até para o lado dela, porque eu comecei a me emocionar, eu não queria dar transparecer para ela. Aham. E aí eu sentado numa muretinha que tinha assim, e eu nem percebi que ela estava ligada àquele assunto, né? Que ela tinha aquele sentimento dela. E aí o pastor falou forte na mensagem: você aí, rapaz, passa a Macedônia, une conosco, vamos fazer a obra. E aí eu tremi na base lá assim, comecei a emocionar. E aí depois o pastor foi orar. E ele usou as mesmas palavras na oração. Meu Deus. Você aí, rapaz, passa a Macedônia, une conosco, vamos fazer a obra. E eu dali, eu tinha que fazer um serviço ali imediato. Dali eu saí para não deixar ela ver, só que ela estava atenta, porque ela estava com o mesmo sentimento meu, né? E aí eu peguei e fui no meu serviço. Aí, à noite, que nós fomos conversar. Mas aí foi alegria, porque quando eu falei para ela, ela contou também a história dela, meu Deus. Foi... Então, os dois estavam buscando confirmação de Deus sem saberem um do outro, né, pastor? Sem saber, nós não tinha comentado antes nada. Meu Deus, E aí, que coisa no mesmo tremenda. propósito. Então, foi uma coisa linda, né? Não dá para retroceder, né? Será que Deus me chamou? Não, não. É nítido e claro e vivo, né? Aí toma uma decisão nesse dia. Ô, pastor César, é um perigo muito grande a gente se orientar por profecias e tantas outras coisas. A palavra guia a nossa vida, né, pastor? Eu sou amante da palavra. Deus fala muito comigo pela palavra. E aí eu tive, presbítero Gabriel e ouvintes, aí eu tive uma experiência ainda, porque aí eu liguei para o pastor Ademar, aí mostrei ideia para ele, e aí ele estava muito corrido aqui, ele falou, vou passar você para conversar com o anjo aqui. Aí me passou para falar com o pastor Ângelo. E eu naquela ansiedade, né, que Deus falou e agora as portas se abrem. Aí o pastor falou para mim assim, o pastor, irmão, está querendo começar a abrir igreja, mas começar na capital primeiro, depois. Aí eu falei, olha, pastor, nós somos no interior aqui. Então, falei para ele, então não vai dar certo, pastor Ângelo. Aí na hora, o pastor Ângelo falou assim, não, mas para aí, como é que é, irmão? Vocês têm condição de pagar um aluguel aí e tal? Aí eu falei, não tem. Aí eu fiquei maravilhado porque na mesma hora que o pastor Ângelo disse que tinha um projeto da igreja, né? Que era para abrir na capital primeiro, depois e tal. Aí ele já deu outro raciocínio e diz assim, não, vamos ver aí. Não, vai dar certo. Aí eu peguei e falei para ele assim, olha, pastor, tem duas igrejas. Na época tinha uma igreja lá em Iporá, que a gente ouvia pelo rádio, né? Da Pentecostal. E tinha outra igreja em Aparecido Taboado, que era próxima de lá. A gente do interior nunca queria sair para a cidade grande. Aí eu falei para o pastor, tem duas igrejas aqui próximas, a gente pode até ir lá, pastor. Aí ele disse, não, irmão, não é bom o irmão ir lá não, Deus usou muito o pastor Ângelo naquele dia, não é bom o irmão ir lá não, porque muitos trabalhos no interior, a gente não consegue abrir, não foi uma época que abriu muita igreja, né? A gente não consegue
monitorar tudo e tal. Ele usou assim a expressão dele. Aí eu peguei e falei para ele, ó, mas eu estou ouvindo, pastor, que tem um pastor que, na época, saudoso, o pastor José Corrêa, ele estava abrindo em Campo Grande e morava em Fernandópolis. Eu estou ouvindo esse irmão aí, se o senhor não achar que ele pode vir aqui, ó, aqui fica perto. Eu falei, fica perto de Fernandópolis. Porque aí o pastor falou de um irmão lá de Vila Rica, ficava perto de Vila Rica. Aí eu falei, não, fica longe. Inclusive, aí eu saí um acontecimento ruim que teve lá em Vila Rica, da igreja, né? E aí, eu falei do pastor Corrêa. Ele falou, não, mas então tá bom. O pastor Corrêa estava lá em Campo Grande, ele falou assim, já passa por aí, porque tinha um ônibus de Campo Grande que passava em Tarumã e ia para Cuiabá. Aí eu não sei se foi um dia, 2 ou 3, já o pastor Corrêa foi lá visitar nós, que foi aquele dia que eu falei pro irmão, 15 de março de 1999. Meu Deus, que coisa. É interessante, né, pastor? Porque assim, quando Deus confirma também, Deus vai abrindo todas as portas, né, Vai, pastor? Breno. Abrindo as portas. Foi desse jeito. Meu Deus, é maravilhoso ver assim o trabalhar e o agir do Senhor. Já tem então quanto tempo, pastor, que está o trabalho lá? Foi em 99. 99. Primeiro culto nós fez em casa, na fazenda, no dia 15 de março de 1999, com o pastor Corrêa. Aí aconteceu outro episódio, é até bom de contar, né? Porque as diferenças. Porque na Assembleia de Deus lá o bigode era honrado, né? E o senhor usava, pastor? Aí homem de bigode nem o diabo pode. Eita, pastor. E aí o pastor Corrêa chegou lá, e como naquela época, como até hoje, obreiro não é difícil, né? Pouco obreiro, desde o tempo do Senhor Jesus, né? O Senhor disse, rogai, o Senhor da Seara. A Seara é grande e o pouco são os obreiros, os trabalhadores. Aí o pastor já conversou comigo, nós já era um grupo, né? Nós era um grupo já de aproximadamente mais de 20 pessoas, que só membro era 13. Aí tinha, meus filhos nenhum era membro, não era batizado. Nós tínhamos um grupo lá de mais de 20 pessoas. Aí naquela ocasião, eu ia ficar como dirigente, o pastor Corrêa falou para mim. Aí nós conversando assim, de frente, igual nós estamos aqui, aí ele disse, olha, a gente não fala isso de primeira mão, mas como o irmão vai ficar na frente da igreja, a igreja tem um princípio, só que ele usou muita sabedoria para falar comigo, Corrêa. E lá o bigode era honra, né? Eram os conservadores da Assembleia de Deus, tudo tinha que ter bigode. E eu era novo, mas era considerado dessa linha de conservadores. E aí ele falou assim, porque o nosso ministério não permite usar bigode, mas o senhor não leva mal, o senhor fica tranquilo. Estou só contando isso para o irmão, porque o irmão já vai ficar como dirigente da igreja, mas o senhor não precisa tirar o bigode agora não, o senhor vai orar a Deus. Na hora me deu uma raiva. E nem ela sabia. Até ela tinha falado para mim já tirar o bigode, eu estava insistindo, porque eu perdi meu pai com 12 anos. Meu pai usava o bigode. E eu usava aquele bigode em duas tradições. Uma do meu pai e a outra porque os obreiros firmes da Assembleia, na época, na minha visão, tinha que ter bigode. Aí, então eu usava, vamos ver que para mim era um valor muito grande o bigode, né? Sim, você entendeu? Aham. Então, aí, na hora eu estremeci assim e falei assim, já vem com esse negócio que eu era crente batizado com o Espírito Santo e pregava, já era presbítero da Assembleia na época, né? Com essa conversa para mim assim e tal. Aí eu fiquei até contrariado, assim, mas ele me tratou, não, o senhor não vai... Mas não falei nada para ele, não. Todavia eu fui um pouco educado. Fiquei calado, aquela revolta dentro de mim. Aí ele falou para mim que eu podia ficar e que Deus ia falar comigo e tal. Quando nós terminamos aquela conversa ali e tal, ele me passou mais as coordenadas, eu peguei e entrei para dentro de casa. Quando eu fui passando perto do banheiro, o Espírito Santo falou comigo, você ignorando essa moitinha de cabelo, que nem tua esposa está gostando. Você vai ficar preso nisso? Eu já passei lá e passei a gilete no bigode e o bigode rolou. Né? Foi no outro dia. Que coisa tremenda, né, meu Deus, pastor, é maravilhoso, assim, porque Maravilhoso. Deus vai trabalhando em tudo, pastor, em todos vai. os detalhes a mão de Deus, assim, está presente, agindo. Porque existe coisa que é tão pequena, mas a gente cria os obstáculos. É verdade. Eu sempre prego, eu falo, muitos problemas que as pessoas estão passando, eles são os autores, eles criam o problema. Aí outra coisa, deixa eu resumir aqui, mas outra coisa que eu tinha pavor. Quando começava a bater palma, eu cheguei aqui a primeira vez, foi
Nós começamos a igreja lá no dia 24, que aí fomos para a cidade. A inauguração da igreja de Tarumã é 24 de abril de 1999. E em maio tinha uma convenção aqui. Aí o pastor Corrêa disse, olha, o pastor quer te conhecer. Aí vamos lá. Aí nós viemos para Curitiba. Para mim aquilo era um sonho. Nunca queria ir para uma cidade grande. Quando eu cheguei aqui, presbítero Gabriel e ouvintes, eu comecei a palma que batia mais palma do que hoje. Eu quase desisti, mas eu lembrava do chamado. Entendeu? Por isso que o chamado é interessante. A pessoa não pode viver em emoção. Eu emocionei. Não. Nós temos que ter um chamado. Porque senão eu tinha voltado daquele dia aqui desistindo. Desistindo. Por quê? Eu fiquei tão agoniado, angustiado. E isso aconteceu algumas épocas. Aí eu lembro que uma vez eu fui um evangelista daqui, lá na região, e ele era barulhento demais. E aí, chamava até Isaías. E aí, ele fez barulho na minha cabeça, que eu até discuti com ele depois do culto, comecei, ainda bem que ele amou minha alma, não me denunciou aqui não. E naquele episódio eu fiquei um pouco triste, e louvo a Deus pela vida do pastor Severino, gosto muito do pastor Severino, meu amigo, com muita saudade dele. O pastor Severino me ajudou muito, nessa época ele era o nosso regional. Ele assistiu a minha discussão com o evangelista Isaías, eu que estava errado. Mas eu estava perturbado com as palmas, aquele aceleramento do Isaías. E aí o pastor Severino veio embora, mas depois ligou para mim, disse, Mocedo, aquele jeitão dele, para mim um amor de pessoa. Aí a conversa com o Isaías falou, não, fica firme aí, fica tranquilo. Só que quando o pastor Severino me ligou, Deus já tinha falado comigo. Que coisa. Deus me revelou uma coisa interessante, que eu acho que é bom a gente contar, porque pode edificar muitas pessoas. Porque às vezes a gente perde grandes bênçãos atrofiado em pequenos detalhes, por falta de entender o que é o projeto de Deus. Eu tive um sonho, presbítero Gabriel e ouvintes, que eu saía de uma cidade próxima, a cidade de Caçu, e eu não estava dirigindo, nós não estávamos no caminhão 608, e aí, quando nós fomos fazer o trevo da cidade, aí tinha mudado o trevo. E como nós estávamos acostumados a fazer aquele trevo naquele roteiro, nós fez. E aí, quando nós fizemos o trevo, eu disse para o motorista, você viu que você errou, o trevo mudou e agora? E nós não vimos. Você viu como é que Deus é maravilhoso, né? Aí o trevo mudou e nós não vimos. E assim que nós caminhamos um pouquinho, aí nós vimos uma sirene de policial, né? Quem vinha atrás. E chegou, deu sinal e mandou nós encostar no sonho, né? O 608 era um caminhãozinho, não sei se você conhece, no sonho. E aí mandou nós descer. E era para descer com a mão para cima, coisa que nunca aconteceu comigo, só no sonho. E aí, eu acho que para quebrar meu machismo, aí veio uma mulher, não tem nada contra as mulheres, né? Mas aí veio uma policial mulher e aí eu comecei a se justificar. Eu vi que ela ia me algemar, entendeu? E aí ela disse, vocês viram lá que vocês fez o trevo lá de forma errada? Aí eu disse, não. Aí eu fui justificar, não tem nenhuma passagem pela polícia, sou uma pessoa direita e tal, mas é porque mudou agora e tal, e nós não sabíamos e tal, mas ela não me algemou porque eu acordei. Aí eu acordei apavorado e aí Deus falou para ela, o trevo mudou. Meu Deus, que coisa. Aí quando o pastor ligou para me consolar, pensando que eu estava angustiado ainda, Deus já tinha falado comigo e me ajustado, entendeu? É eu que tinha que ajustar, porque não foi a Pentecostal que foi me procurar, foi eu que procurei a Pentecostal. Então eu tinha que me aquadrar as formas. E eu tinha que chegar aqui para somar e não criar rivalidades com coisas insignificantes, né? Sim. E daí para cá eu virei um palmeiro. Hoje sou batedor de palma. Meu Deus do céu. Irmãos, assim, é maravilhoso ver como Deus trabalha, como Deus faz. E pastor, a gente tem que estar sensível também à voz de Deus, né? Sensível. Eu vejo o presbítero Gabriel e ouvintes que uma coisa que nos molda no querer de Deus é nós ter um coração agradecido e não esquecer, como o Salmo diz, dos benefícios. Não podemos esquecer. Que aí o Senhor vai ajustando. Porque nós já sabemos que o Evangelho é renúncia, mas muitas vezes nós queremos vir e trazer os nossos costumes, não queremos renunciar. E sem renúncia no Evangelho é sofrimento, é conflito, é a guerra do espírito contra a carne. E você vai ficar agonizante.
Então, nós temos que renunciar para viver em paz no Evangelho. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Amados, o nosso coração tem sido muito edificado, juntamente aqui com o pastor César, com a nossa irmã Eleusa. É uma pena que agora a nossa conversa vai chegando ao seu momento final, mas eu fiquei muito feliz, irmã Eleusa, que o pastor César contou aquela experiência lá que Deus falou com ele das oportunidades, né? E das próximas convenções a gente, né? Ô, pastor César, a palavra final do senhor, da irmã Eleusa, para os irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. A minha palavra final, presbítero Gabriel e ouvintes, é nós sermos sensíveis à vontade de Deus na nossa vida. Nós nunca desconfiar que Deus vai levar nós por caminhos piores e que nós temos alguma escolha que será melhor. Nunca deixamos isso entrar em nossa mente. Lutas e dificuldades em qualquer momento nós vamos ter, mas se nós estivermos na direção de Deus, nós vamos ser um vencedor. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A senhora também, irmã Eleusa. Meu irmão, eu sinto-se muito, né, agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito, né, por nós, porque a gente tem visto a mão de Deus, né, nos abençoando. Então, eu creio, sim, que é muito bom, né, estar na direção de Deus. Amém. Né, ouvir, né, o chamado de Deus e dar valor, né. É verdade, é verdade. Irmã Eleusa, foi um prazer receber os irmãos aqui, uma alegria imensa. Deus abençoe a senhora pela disponibilidade de aceitar o nosso convite. Amém, eu que agradeço. Amém. Pastor César, uma alegria receber o senhor aqui também. Deus abençoe muito mesmo, pastor. E eu estou animado, pastor. Eu creio que vai ser a primeira de muitas. Não, uma satisfação é nossa, presbítero Gabriel. E a gente, inclusive, eu tenho essas barreiras do rádio, da gravação, mas a gente tem que ir quebrando esses impedimentos, né? A gente tem que entender que tudo que a gente faz é para a glória de Deus e que isso pode ajudar alguém. Eu já tenho chegado à conclusão que a gente ouve os testemunhos, dizendo, olha, eu ouvi o seu testemunho. Então, a gente tem que quebrar essa barreira, né, que é uma timidez que ainda conserva, desde que eu disse para os irmãos, desde lá da minha infância. Tem alguém que fala que às vezes pode ser uma ironia da gente, mas não é. É realmente, a gente quer ser usado por Deus, mas na hora você fica com medo, né? Mas a minha gratidão pela oportunidade, que Deus abençoe o trabalho dos irmãos. Amém. Pastor, para finalizar, o senhor oraria por nós? Amém. Amém. Vamos orar. Vamos fazer a oração do Moisés, de mão levantada? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por ter nos conduzido, Senhor, ao longo desses anos, e que o Senhor tem preparado irmãos e amigos para nos acolher, para nos abençoar e para nos estimular ao teu serviço. Meu Pai, minha gratidão, meu sincero sentimento de gratidão por tudo, nas encruzilhadas da vida que nós passamos, nas adversidades que nós enfrentamos. Meu Deus, e amigos como o pastor Ademar, pastor Anjo, pastor Jairo e tantos outros queridos irmãos que nos ajudaram nesta caminhada. Neste dia, Senhor, que nós estamos aqui gravando, Senhor, nós louvamos o Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Abençoa o presbítero Gabriel, o Mateus e toda a equipe que possa continuar te servindo nesse trabalho maravilhoso, edificante e construtivo. Agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0, ou através do nosso Pix, 82.678.046
1000 ao contrário 29.